Muito bem-vindo a mais essa aula. Nós vamos falar hoje a respeito dos fundamentos de um website. Essa aula tem como propósito mostrar alguns conceitos que temos na web e também como você vai montar o seu ambiente de desenvolvimento. Então, antes de começar a montar nosso ambiente de desenvolvimento e começar a criar aplicações, temos antes que entender alguns requisitos básicos que você precisa ter para que você possa ter uma página publicada na internet. Como funciona um servidor, quais as linguagens de programação que você tem para aprender, principalmente quando falamos sobre a web, você vai ver que temos algumas tecnologias que precisamos trabalhar em conjunto para que a gente consiga criar um bom produto final. Temos três requisitos básicos, claro que não são apenas três, tem outros, mas esses três são os principais que você, como desenvolvedor, precisa se atentar, pois eles ficam com a nossa conta. O primeiro dele é o domínio. O domínio tem como principal objetivo prover um nome que seja fácil de decorar e que ligue o nome da empresa ou marca com a página da web. Para domínios que terminam com .br, que são os registros nacionais, ele deve ter obrigatoriamente o seu cadastro feito no site do Registro BR, que é o órgão que gere esse TDL. Eu aconselho, quando você for fazer o registro, fazer sempre no registro.br. Tem outros sites que fazem essa intermediação entre o Registro BR, só que você acaba ficando muito preso a essa plataforma. Digamos, você vai registrar seu site em uma determinada plataforma, só que acontece algum problema que você não quer mais essa plataforma, você quer usar outra hospedagem. E acaba que, como você fez o seu registro naquela plataforma, você não consegue mais vincular em outra hospedagem. E no Registro BR, não. Você vai ter seu registro cadastrado lá, vinculado com a sua conta, e você pode colocar em uma hospedagem, em um servidor. E se caso não der certo, você pode tirar e colocar em outro. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona mais ou menos o registro no Registro BR. Assim que você coloca lá registro.br no seu navegador, ele vai abrir esse site, essa página. Aqui você pode fazer uma pesquisa dos domínios do domínio que você quer fazer o registro. Para quem está iniciando, para quem está abrindo uma empresa agora, eu aconselho sempre antes de fazer o registro da marca, fazer uma verificação do domínio, ver se o domínio da sua marca, do que você está registrando, está disponível, porque acontece de você criar uma marca e quando vier fazer o registro do domínio, acaba que não está mais disponível. Então é sempre bom se atentar a isso. Também temos os registros internacionais, que são aqueles que terminam com .com, ou .net, e entre outros. Eu sempre aconselho, quando for fazer um registro, tentar pegar tanto o nacional, ficar com .com.br, por exemplo, e também o .com, porque digamos que você tem lá o seu blog, sua landing page, seu e-commerce, aí você vai lá e faz o registro do seu domínio .com.br. Aí acaba que você está usando esse registro aqui, só que aí você não fez o registro do seu domínio, seu domínio.com. E esse domínio aqui ficou disponível. Então, digamos, sua e-commerce, por exemplo, começa a crescer, começa a ter engajamento, você começa a criar um tráfego, e uma pessoa mal intencionada pode chegar lá e comprar esse domínio, o .com, e botar um e-commerce também, podendo se passar pela sua empresa. Então, quem for acessar Então, quem for fazer uma pesquisa da sua empresa, por exemplo, na internet, pode acabar achando esse domínio aqui, sendo que esse domínio não é seu. E às vezes também acontece de empresas fazer a compra desse domínio para poder revender. No caso, você comprou esse aqui, deve estar algo em torno de R$ 40 por ano, que é o período mínimo, né, digamos assim, que você tem para renovar o domínio. Fica nessa faixa de R$ 40, mais ou menos, o .com.br. E o .com, uma empresa pode chegar lá, fazer a compra e revender e querer revender por isso aí com um valor muito mais alto. Então, para ter o domínio, é como eu falei, você tem o registro BR, registro.br, que você pode estar fazendo os registros dos seus domínios .com.br, .net.br, com o final BR, que seria o registro nacional.
E eu recomendo, o que eu mais uso para fazer o registro internacional é o Allhost. Aqui você pode, o link é o allhost.ua.com.br. Você pode estar vindo aqui também fazer a pesquisa. Ele também faz o registro.com.br, mas como eu falei, é um intermediador. Sempre quem vai fazer o registro é o registro.br. Então o Allhost se comunica com o registro.br para poder fazer esse, esse registro. Também acaba que é até mais caro do que o próprio registro.br. E também temos a Existe.com, que está por R$ 44,90. Você tem a mesma pesquisa aqui para fazer a verificação, ver se o domínio existe, se está disponível para você, e fazer o cadastro e também fazer o registro. O próximo requisito aqui que devemos nos atentar é a hospedagem. Você tem que estar sempre atento quando você cria uma página, publica na internet. Você deve mantê-la 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E para isso requer uma estrutura tanto de energia como de conectividade com a internet, segurança, backup dos seus arquivos, do seu banco de dados. E é muito mais vantajoso você assinar um plano do que bancar uma infraestrutura necessária para poder fazer esse tipo de gerenciamento. As principais vantagens que temos nos domínios é a infraestrutura física garantida. Ou seja, aqui você vai ter certeza de que tudo que você precisa para que sua aplicação esteja publicada na internet, em termos de peças, de memória, por exemplo, processador, você vai ter garantido aqui em algum plano que a hospedagem oferece. Nós temos também redundâncias de recursos, que vai garantir com que você possa fazer a configuração do ambiente para que você possa ter redundâncias das informações e que não perca nada e esteja sempre online. Também temos aqui a alta disponibilidade. Alta disponibilidade é como eu falei, você está com seu site online 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Nós temos também o upgrade e o downgrade de ambiente. Ou seja, aqui você pode, por exemplo, digamos que você fez uma aquisição de um plano onde o servidor que você pegou, ele tem apenas 1 GB de memória. E acaba que conforme sua audiência for crescendo e você ter mais tráfego dentro do seu site, vai chegar um ponto de 1 GB não dá mais. E você vai precisar de mais processamento, de mais memória. Então aí você pode pegar aí um plano que tenha 2, 5 GB de memória, 6 e por aí vai. E também o downgrade é você, por exemplo, eu comprei um plano muito grande, sendo que minha aplicação não necessita disso tudo. Então eu posso chegar e, e fazer essa diminuição, por exemplo, de 6 para 3 GB de memória, um exemplo. Nós temos também aqui como vantagem o fácil gerenciamento. Fica muito fácil você fazer o gerenciamento do seu servidor. Nós temos aí plataformas, por exemplo, como o Cpenio, que entrega tudo para você fazer todas as configurações necessárias para a sua aplicação estar rodando lisa. Também temos a questão de segurança e proteção. Aqui, a maioria das hospedagens foca muito nessa questão de segurança, onde você tem esse controle de segurança e proteção, porque vai ter uma equipe que vai estar ali. Não são todas as hospedagens, é por isso que a gente tem que estar sempre pesquisando e vendo qual que é a melhor, mas vai ter uma equipe que vai estar gerenciando essa questão para que fique mais confortável para você essa questão de segurança e focar realmente no que você deve focar na parte da programação em si. Então, sabendo dessas vantagens, você pode ficar na dúvida. E aí, Lucas, como é que eu escolho? Como eu escolho uma hospedagem? Então, primeiramente, você deve verificar a versão e a compatibilidade do software. Então, digamos aí que você trabalha com Node.js, por exemplo, e o servidor que você está fazendo a aquisição talvez não consiga reconhecer essa linguagem. Também você pode estar
fazendo sua aplicação tudo em PHP 7, 7.4 e vai chegar no servidor que não tem não tem essa versão instalada nele. Então tem que estar sempre atento para comprar sempre um serviço, um plano que atenda à sua necessidade, conforme a sua aplicação. Também temos os tipos de infra, que é o compartilhado e o dedicado. O compartilhado, quando faz essa aquisição desse plano, você compartilhar aquele servidor com outras pessoas. Digamos que você tem o seu site lá hospedado em um servidor compartilhado e tem outras 3 pessoas, um exemplo. E daí, uma dessas pessoas acaba chegando no pico de recursos que o servidor tem e faz com que todos os outros sites acabem caindo. Então, eu nunca recomendo é, trabalhar com serviços compartilhados, salvo alguns casos e outros, mas eu sempre recomendo usar o dedicado. E aí você vai ter todos os recursos do servidor somente para você, não vai estar compartilhando com ninguém. Outra coisa muito importante que devemos prestar atenção é no suporte dessa hospedagem que você está pensando em fazer a contratação. Porque não adianta nada você ter uma infraestrutura bacana, ter todo um plano barato, tudo direitinho, sendo que se acontecer algum problema, você não vai ter um suporte para poder lhe ajudar. Então é sempre bom você prestar atenção no site, lá onde onde você vai fazer a aquisição, se ele tem telefone, se tem chat online para você falar com o atendente, se tem ticket por e-mail, por exemplo, ou então dentro da própria plataforma, para que você possa ter sempre a segurança de que se caso acontecer algum problema, você vai ter uma equipe ali por trás para poder lhe ajudar. E também temos que prestar atenção em ferramentas adicionais, como por exemplo, o certificado do SSL, o meio meio channels, e o SSL, o meio channels. O MailChimp é uma ferramenta que vai fazer com que você tenha mais chances de que o seu e-mail não chegue na caixa de spam do seu usuário, do seu cliente. O próximo requisito que temos aqui é o site. Um site possui dezenas de arquivos, e esses arquivos devem estar sempre seguros e disponíveis para o seu cliente, independente do dispositivo e da resolução que o cliente está acessando. Quando estamos falando sobre a web, temos basicamente 4 tipos de linguagens que trabalhamos constantemente para ter um resultado esperado naquele determinado projeto. Eu vou falar mais sobre essas linguagens no próximo vídeo, mas algumas premissas que devemos ter em relação à web é que a web é única. Ou seja, o conteúdo que o seu usuário está vendo na televisão, por exemplo, ela tem que ter o mesmo conteúdo em um celular. Então, independente da resolução, o conteúdo que você está vendo em um desktop, em um tablet, em um celular, todos eles têm que estar ali. Vai ter, claro, certas mudanças na questão da estrutura, de como vai ser apresentado esse conteúdo, mas o que eu tenho em um dispositivo eu tenho que ter em outro. Então, o conceito de web única é isso. O conteúdo é único e você deve distribuir ele para todos os dispositivos. E também lembrando da questão da responsividade, que não é mais uma coisa opcional, ela é obrigatória. Hoje em dia não podemos mais entregar um site que não seja responsível. Isso é uma obrigação de nós como desenvolvedores. Outra coisa é que o site deve ter o mesmo comportamento em todos os dispositivos. Então, o mesmo comportamento que eu tenho em um desktop, por exemplo, eu tenho que ter ali uma televisão, eu tenho que ter ali um celular. Então, nós temos que entregar um site que seja rápido, seguro, responsivo e que cumpra todos os objetivos com excelência. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!